Há mais detalhes no livro que são extremamente curiosos para a gente poder entender o papel da USE hoje, tá? Em 6 de maio de 50, ele cria a Escola de Aprendizes do Evangelho. Quando o Armon fez isso, aquela foto é a foto da primeira turma da Escola de Aprendizes do Evangelho. Vocês podem ver o Armon de paletózinho branco ali no meio, bem na frente. Aqui no fundo, não sei se dá para ver, aqui no fundo é o Pelé. Não é não o Pelé, parece, a cara do Pelé. É igualzinho, quem olha fala assim, é o Pelé era discípulo também. Né? Mas é a cara do Pelé. Então, esse é o primeiro grupo da Escola de Aprendizes do Evangelho. Dessa turma, gente, é que começou a proliferar o trabalho da federação. A federação começou a crescer mais ainda. E dali começou-se a montar outros centros espíritas. O Armon fez o que com a Escola de Aprendizes do Evangelho? Ele institucionalizou a reforma íntima. Hoje, para nós é muito comum ouvir falar de reforma íntima, mas naquela época era uma heresia dentro do movimento. Hoje você tem livro aí, Reforma Íntima sem martírio, com dor, sem dor. Tem reforma íntima até debaixo d'água, até para mergulhador. Aliás, tem um amigo meu aqui que é mergulhador, né? Que eu lembro de você, viu? Então ele institucionalizou a reforma íntima. Então hoje esses movimentos estão aí com a corda toda, e isso é muito bom, é positivo, só que não devemos esquecer de que isso começou na federação em 1950. Escola Iniciática Espiritual. Gente, o Armon levou tanta paulada por causa disso. Por quê? Escola Iniciática eram aquelas instituições criadas por homens dotados de maior capacidade intelectiva e moral, que se tornam diferentes no meio em que vivem. Essas instituições tinham o objetivo de aprimorar o ser humano. O Armon sabia e conhecia essas escolas, porque ele estudou sobre isso. Aliás, ele não só estudou, ele vivenciou em processos reencarnatórios anteriores a experiência dentro dessas escolas. Nós tivemos aí, de escolas iniciáticas do passado, Rama, no Oriente ancestral, bem lá atrás, e Krishna na Índia, que estabeleceu escolas. Nós tivemos Hermes no Egito e Moisés em Israel. Nós tivemos as escolas de sabedoria de Orfeu, Pitágoras e Platão na Grécia. A Escola de Aprendizes do Evangelho é uma modernização de tudo isso daí que vocês estão vendo. Só que antigamente era diferente. Porque para vocês pertencerem, para a gente pertencer a uma escola de sabedoria, o que tinha que fazer? Vocês sabem o que tinha que fazer para a gente ir, por exemplo, para uma escola na Índia ou no templo no Egito? O que a gente tinha que fazer? O que vocês acham? Alguém falou aqui. Se isolar do mundo. Essa era uma condição essencial. Um iniciado era um isolado, em primeiro lugar. Do mundo, ele abandonava tudo. Família, emprego, profissão, tudo. Ele não tinha mais nada. Ele vivia para a escola dele, para o guru dele. O Armon falou, bom, isso aqui a gente não pode fazer. Porque não tem condição. E esses processos iniciáticos demoravam anos e anos e anos e anos e anos. Então, quando a pessoa atingia um grau nesses processos iniciáticos, por exemplo, de desenvolvimento da mente, dos poderes psíquicos, o cara já estava na hora de desencarnar. Aí o que acontecia? As outras coisas que precisavam ser trabalhadas iam ficar para outra encarnação. Então, todo esse pessoal que vocês estão vendo aqui, todo mundo aqui, ó, a gente começou lá e está terminando aqui. Porque não deu tempo de fazer tudo. É verdade. É verdade. Não deu tempo de fazer tudo. Então, o que acontece? A gente se reuniu hoje na Escola de Aprendizes do Evangelho. Com um aspecto moderno, né? Então, o que acontecia? Escola Iniciática Espírita. Mas esse nome iniciático, isso é coisa de esoterismo. Lá vem os puristas doutrinários achar que isso é uma heresia, etc. e tal. Ele modernizou esse processo, porque esse processo de escola iniciática começou com Kardec. O Armon mobilizou toda a sua força, todo o seu conhecimento potencial, para nos levar a Jesus, através de um processo vivencial, diferente dos processos iniciáticos do passado. Conceito kardeciano, gente. Conceito kardeciano. Vivencial. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que ele faz para anular em si as suas más tendências. A primeira turma de escola de aprendizes do Evangelho, surgida em 50, estava terminando em 52. O Armon recebeu do Razin uma incumbência. Ele falou,
Armon, é o seguinte, o negócio daqui para frente vai piorar. O mundo vai desenganar. Essa turma que formou aí, que está para formar de 50, eles estão todos envolvidos nesse processo. Mas a hora que acabar, o mundo aí fora vai consumi-los novamente. Quem vem uma vez por semana no centro? Uma só. Aqui ninguém? 2. A maioria. 3. 4. 5. 6. Assim, lembra? 7. Quem vem todos os dias no centro? Vocês estão mal, hein? Domingo está fechado? Então eu vou pedir para o Walter abrir a casa no domingo para a gente arrumar uma equipe aí para salvar a alma. Mas estão fora. Oi? Eles estão fora. Eles estão fora? Ah, boa. Muito bem. Então o que aconteceu? Falou, olha, o pessoal vai ser consumido. Eles vêm uma vez, 2 vezes por semana, fica aqui 2, 3, 4 horas. O restante das horas está no mundo. Então, Armão, faz o seguinte. Nós aqui da Fraternidade do Trevo vamos apoiá-lo na criação de uma fraternidade de encarnados. O Armão falou, rapaz, e agora? Ele falou, bom, formar uma fraternidade é um negócio muito sério, muito sério. Então ele estendeu a turma. Ele falou, olha, vamos ficar mais 2 anos estudando, vamos ficar mais 2 anos preparando, porque ir para a fraternidade... Então, na verdade, a fraternidade foi fundada em 52, mas recebeu a primeira turma em 54. O Armão sabia das nossas responsabilidades. Sabia o que era ser membro de uma fraternidade. Por isso ele estendeu por mais 2 anos esse processo. Escrever esse capítulo me garantiu aí boas pauladas. Um punho direito fraturado, cabeça de fêmur foi para o espaço, porque quando a gente entra no campo da crítica, é difícil. É difícil você se manter sempre num estado de equilíbrio. Porque, gente, falaram do homem, viu? Falaram do Armon barbaridade. Falaram que ele era esoterista, que ele era isso. Um dos maiores obstáculos que o Armon enfrentou dentro do movimento espírita foi porque ele foi a pessoa que mais deu ênfase e defendeu a obra do Ramatiz. Quem aqui não gosta de Ramatiz? Difícil, né? Porque em 50 apareceu o Ramatiz com seus livros através do Ercílio Mais, e o Armon se identificou de imediato com a literatura do Ramatiz. No livro, nós colocamos as cartas que o Armon trocou com o Ercílio Mais. Eu não pude colocar todas, porque se eu colocasse todas, o movimento espírita mandava me prender. Então eu só coloquei algumas. Porque são fortes, são muito fortes. Mas as que estão colocadas ali mostram o quanto o Ercílio Mais também levou paulada. E a serenidade do Armon era uma coisa impressionante, porque em momento algum ele era muito focado no objetivo, né? Ele reconheceu o Ramatiz de outras encarnações, de vivências passadas que eles viveram juntos. E é óbvio que, embora a gente não entenda muito bem essas coisas, mas se a gente estudar profundamente, nós vamos ver que a proposta que as doutrinas do Oriente têm, se a gente enxugar o colorido, aquilo que sai do racional, entra no campo da universalização do ensino dos espíritos. Só que esse é um campo extremamente delicado, porque o que as pessoas mais criticaram o trabalho do comandante foi em relação a isso. Ele defende o Ramatiz, mas o Ramatiz não corrobora com o ensino de todos os espíritos, esse ensino universal que o Kardec tanto propaga. Em primeiro lugar, não há uma só linha na codificação de Kardec, aonde os espíritos dizem a ele: utilize o método de confronto das informações, pegue várias informações de todos os lugares e analise direito. Não há uma só linha na codificação aonde os espíritos orientam Kardec a fazer isso. Isso foi uma opção do Kardec, porque isso fazia parte da sua personalidade racional e austera e científica.